O encontro entre Lula e Donald Trump finalmente acontece hoje pela manhã. Mas, em vez de o tema central ser o tarifaço nos produtos brasileiros, Lula insistiu em defender a Venezuela e chorar para o Trump tirar a Magnitsky de Alexandre de Moraes, afirmando que o judiciário brasileiro sempre agiu dentro da lei e que era injusto o Xandão ser punido, uma vez que ele nunca usou seu poder para cometer as violações de direitos humanos às quais foi acusado. Por outro lado, fontes externas afirmam que Trump teria exigido o cancelamento da condenação de Bolsonaro, citando a falta de provas contra o ex-presidente e a caça às bruxas que não existe. Mas será mesmo que Trump deu ouvidos a um ex-condenado que queria resolver a guerra entre a Rússia e a Ucrânia tomando pitu e comendo jabuticaba? É isso que nós vamos ver agora neste vídeo. Mas antes, inscreva-se no canal para ajudar o meu trabalho aqui no YouTube. Agora, vamos pro vídeo. A importância dessa reunião era evidente. Para o Lula, era uma oportunidade de buscar a suspensão das tarifas abusivas impostas por Trump, que afetam diretamente a economia brasileira. Já para Trump, isso representava a chance de mostrar que seu governo está disposto a dialogar, mesmo com o adversário ideológico. Ambos os presidentes precisavam de resultados para apresentar aos seus eleitorados, e as expectativas eram altas em relação ao encontro. Porém, as expectativas nem sempre se convertem em realidade. O que se viu foi uma conversa que, apesar de cordial, não trouxe resultados imediatos e concretos. Lula fez seu apelo, mas Trump não revogou as tarifas. A reunião durou cerca de 50 minutos, mas ficou clara a dificuldade em alinhar interesses e que os desafios entre os dois países não seriam resolvidos de uma hora para outra. O ambiente da reunião foi marcado por um clima tenso, refletindo a expectativa de ambos os lados em relação à discussão de assuntos delicados, como as tarifas comerciais e a situação política na América Latina. Apesar da cordialidade inicial, as divergências entre as ideologias dos dois líderes eram palpáveis. Participaram da reunião membros das respectivas equipes de governo, com o objetivo de assegurar que todas as questões relevantes fossem abordadas. A presença de assessores e ministros visava facilitar o entendimento sobre as pautas discutidas e garantir que todos os pontos de vista fossem considerados. O ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, teve um papel ativo na condução da conversa, buscando representar os interesses brasileiros. Durante a reunião, as pautas a serem discutidas foram introduzidas, com Lula pedindo a suspensão das tarifas impostas pelos EUA às exportações brasileiras. Trump, por sua vez, ouviu atentamente as demandas e deixou claro que instruiria sua equipe a iniciar um processo de negociação bilateral. A expectativa era de que a conversa resultasse em avanços concretos, mas a realidade mostrou-se mais complexa do que se esperava. Em outras palavras, a taxação de 50% ainda continua, e nenhum acordo foi decidido sobre essa questão ainda. A verdade é que, enquanto Lula e Trump tentam construir um relacionamento mais próximo, a economia brasileira continua na corda bamba, e as tarifas impostas pelos EUA não ajudam em nada. Muitos se perguntam se essas conversas não passarão de um mero espetáculo, com resultados que não trarão benefícios reais para o comércio bilateral. Uma segunda pauta levantada na reunião foi a respeito da Lei Magnitsky, aplicada a Alexandre de Moraes e a prisão de Bolsonaro. Lula fez uma declaração, clamando contra a suposta injustiça da aplicação da Lei Magnitsky. Ele argumentou que os ministros do Supremo Tribunal Federal respeitaram o processo legal e que não havia perseguição política contra ninguém. No entanto, essa visão é contestada por muitos, que veem a aplicação da lei como uma manobra política para deslegitimar Bolsonaro e sua base de apoio. Mas, se isso fosse realmente verdade, o povo brasileiro não estaria tão revoltado assim com Moraes e seus aliados, por perseguirem e prenderem vários brasileiros em 8 de janeiro, acusados de uma tentativa de golpe contra o Estado brasileiro. Embora tenha mostrado algum interesse em discutir a situação política no Brasil, Trump não se comprometeu a tomar qualquer ação em defesa de Bolsonaro, de acordo com a grande mídia. Pois, publicamente, ele não deu muitas declarações sobre o assunto, embora tenha dito que foi uma pena o que aconteceu com Bolsonaro e que sempre gostou dele. Algumas pessoas acreditam que, durante a reunião secreta, Trump tenha exigido que Lula tomasse medidas contra o Supremo Tribunal Federal para acabar com a perseguição a Bolsonaro e seus aliados. Mas, até agora, não temos certeza se isso de fato aconteceu. Assim, a reunião de Trump e Lula, que muitos esperavam ser um marco para as relações entre os dois países, acabou por não trazer respostas concretas para a situação de Bolsonaro e levantou mais dúvidas
sobre a direção futura da política americana em relação ao Brasil. Lula se ofereceu para mediar um diálogo entre os Estados Unidos e a Venezuela, saindo em defesa de seu amigo. Lula, conhecido por suas relações mais amistosas com regimes autoritários, sugeriu que poderia atuar como intermediário, buscando uma solução pacífica para a crise venezuelana. Essa intenção do presidente brasileiro, no entanto, levanta questões sobre a eficácia e a credibilidade de tal mediação, considerando o histórico da Venezuela sob o comando do ditador Nicolás Maduro. E, na minha opinião, duvido muito que Trump deixe tal responsabilidade nas mãos de um cachaceiro corrupto que apoia o Hamas. A importância da América Latina como uma região de paz foi um ponto destacado por Lula. Ele argumentou que a estabilidade e o diálogo são essenciais para garantir a segurança e o bem-estar da população da região. No entanto, é fundamental lembrar que a paz na América Latina também depende de posturas firmes contra regimes que violam direitos humanos e promovem a opressão, algo que Lula parece minimizar ao se dispor a dialogar com a Venezuela sem cobrar mudanças significativas. As reações de Trump a essa proposta foram cautelosas. A percepção é que o presidente americano não está disposto a embarcar em uma negociação que possa ser vista como uma validação do regime de Maduro. E, como já sabemos, suas forças navais estão a todo vapor na costa do Caribe e nas águas da Venezuela, para combater o narcotráfico responsável por financiar ditaduras como a da Venezuela, deixando o ditador Nicolás Maduro encurralado. Ainda mais que agora o prêmio por sua cabeça já supera os 50 milhões de dólares. Donald Trump, com seu jeito característico, deixou claro que está confiante em relação aos acordos futuros com o Brasil. Durante a reunião com Lula, ele afirmou: "Acho que conseguiremos fechar alguns bons acordos, como temos conversado, e acho que acabaremos tendo um ótimo relacionamento." Essa declaração deixou no ar a esperança de que as negociações possam levar a algo positivo, mesmo que o histórico de Lula não ajude muito nesse quesito. Em meio à conversa, Trump fez uma pergunta curiosa sobre o tempo que Lula passou preso devido à Operação Lava Jato, recebendo a resposta de 580 dias. Essa questão, que poderia ser apenas mais uma curiosidade, trouxe à tona a situação conturbada de Lula e como isso poderia impactar as relações entre os dois países. Afinal, como confiar em alguém que teve problemas sérios com a justiça? Ele garantiu que as tarifas poderiam ser revistas muito rapidamente, o que demonstra, no mínimo, uma vontade de negociar. Contudo, até que isso de fato aconteça, as promessas permanecem no ar e muitos têm suas dúvidas sobre a efetividade dessas conversas. Lula entregou uma pasta vermelha com o brasão da presidência, que continha documentos com argumentos brasileiros. Essa entrega foi um momento simbólico e carregado de expectativa, pois esperava-se que os argumentos apresentados ajudassem a abrir caminho para um diálogo mais produtivo entre as duas nações. A documentação visava mostrar como essas tarefas prejudicam a economia brasileira e, consequentemente, as relações comerciais entre os países. A expectativa era de que esses argumentos pudessem influenciar Trump e sua equipe a reconsiderarem suas decisões. Durante a reunião com Lula, ele afirmou: "Acho que conseguiremos fechar alguns bons acordos, como temos conversado, e acho que acabaremos tendo um ótimo relacionamento." Essa declaração deixou no ar a esperança de que as negociações possam levar a algo positivo, mesmo que o histórico de Lula não ajude muito nesse quesito. Em meio à conversa, Trump fez uma pergunta curiosa sobre o tempo que Lula passou preso devido à Operação Lava Jato, recebendo a resposta de 580 dias. Essa questão, que poderia ser apenas mais uma curiosidade, trouxe à tona a situação conturbada de Lula e como isso poderia impactar as relações entre os dois países. Afinal, como confiar em alguém que teve problemas sérios com a justiça? O governo brasileiro esperava que as tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre as exportações brasileiras fossem suspensas imediatamente, enquanto Trump prometia instruir sua equipe a iniciar um processo de negociação. No entanto, o que se viu foi uma troca de promessas que não se concretizou de forma clara. Apesar das intenções de ambos os lados, a realidade foi bem diferente do que muitos esperavam. Será que o cachaceiro da República vai chegar em um acordo com as exigências feitas por Donald Trump na reunião secreta? É isso que veremos nos próximos vídeos, então não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.